Meus irmãos, boa tarde. Nós começamos mais um estudo bíblico e oração nessa tarde, abençoada, feliz de quinta-feira, dia do Senhor também, dia de nós nos encontrarmos, ainda que virtualmente, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para que leiamos no livro de Números ainda, no capítulo 7, o versículo 89, e no capítulo 8, os versículos 1 a 4. Então, nós vamos sequenciar do capítulo 7, o último versículo, que é o versículo 89, até o versículo 4 do capítulo 8. São 5 versículos apenas. A palavra do Senhor diz assim: Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e diz-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a lumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que alumiassem defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Meus irmãos, nós vamos falar de 2 símbolos da religião de Israel, da fé dos judeus, né? E que são muito conhecidos nossos ainda hoje. Talvez até nós não saibamos precisar os seus nomes, mas assim, sabemos o que são, já vimos em algum momento, né? Já identificamos e que estão presentes aí em algumas das nossas igrejas. O primeiro deles é o que trata no versículo 89 do capítulo 7. Né? Vou ler novamente aqui, e diz assim: Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. O primeiro símbolo é a arca da aliança. O primeiro objeto, por assim dizer, de culto, que consiste num símbolo da fé judaica, é a arca da aliança. Nós vamos pular aqui toda a leitura do capítulo 7, que é um texto muito longo, mas fiquem à vontade quem quiser ler em casa, né? Porque, na verdade, o que interessa para nós aqui é esse texto. Deus, como nós já falamos anteriormente, criou a tenda da presença de Deus. Por quê? Israel, conforme avançava no deserto, em direção à terra prometida, montavam acampamentos. Então, cada vez que Moisés montava um acampamento, cada família montava a sua barraca, a sua tenda, e ali fixava a sua moradia por aquele período em que eles iam ficar ali. Então, havia uma tenda também, que era chamada Tenda da Presença de Deus. E nesta tenda ficavam os utensílios sagrados, e dali Deus falava com Moisés. Lembrando que nesse período, Moisés e Arão, que era o sumo sacerdote, apenas eles falavam com Deus, né? E eles transmitiam a Deus o que o povo queria e transmitiam ao povo a palavra de Deus. Então era assim que funcionava naquele tempo. Então havia essa tenda da presença de Deus. E o que estava presente na tenda da presença de Deus? Alguns utensílios sagrados do templo, né? Ou da tenda da presença de Deus, que era ali o templo, naquele momento ali no deserto, né? Então, o que se tinha? Entre esses objetos, a Arca da Aliança. Sobre a Arca da Aliança, o propiciatório, né? Então, a Arca da Aliança, ela guardava dentro dela as tábuas da lei de Moisés. Nós a gente lembra, né? Moisés subiu ao monte, Deus ditou para ele os 10 mandamentos, escritos em pedra, e aquelas pedras, né, que a gente chama de tábuas da lei,
ficavam guardadas dentro da arca. E sobre essa arca repousava uma peça de madeira chamada de propiciatório, né? Então, sobre o propiciatório, Moisés imolava um cordeirinho, né? Degolava ali, aspergia o seu sangue sobre o propiciatório, e Deus, então, dali saía do meio da sua aliança e falava com Moisés, né? Ou futuramente com os sumos sacerdotes, né? Então, qual o significado disso? Deus saía do meio da sua aliança, do meio da palavra, Deus falava com Moisés, né? Então, quando o sangue era aspergido sobre aquela palavra, dali Deus falava com o seu povo. Qual o significado disso para nós hoje, meus irmãos, nos nossos dias, né? A cruz de Cristo se fez esse propiciatório, onde o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi derramado e por intermédio dele deu Deus acesso a todo o povo, irrestrito a qualquer um. Todos nós hoje somos sacerdotes nesse sentido, no sentido de podermos falar com Deus. Temos esse livre acesso a Deus que nos foi assegurado não pelo sangue de um cordeirinho animal, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, o que acontecia lá? Vamos repetir. Moisés degolava o cordeirinho, aspergia o sangue sobre o propiciatório, né? E ali Deus saía de dentro da arca, do meio da sua aliança, do meio da sua palavra, subia pelo propiciatório e falava com Moisés. Esse rito, esse ato, era restrito ao sumo sacerdote, depois de Moisés, né, já nos dias de Jesus. Esse rito, depois que Davi construiu o templo, construiu ali o Santíssimo Lugar, e esse Santíssimo Lugar estava separado do povo por uma grande cortina de veludo, que era chamada de véu, né? E ali o sumo sacerdote entrava e fazia o mesmo ritual de Moisés. Aspergia o sangue sobre o altar, sobre o propiciatório, e dali do meio Deus falava com Moisés. Quando nós lemos lá no livro do profeta Zacarias, né? Nós vamos ver que o sumo sacerdote Zacarias, ele aspergiu, ele repetiu esse gesto, né? Quando Deus falou a ele, ao sumo sacerdote, anunciou que ele seria pai, né? E naquela conversa ali com Deus, Zacarias ficou mudo até que nascesse João Batista, que era o grande profeta que veio para preparar o caminho do Senhor. O segundo símbolo, aqui nós vamos encontrar, é o candelabro, né? Este candelabro de 7 lâmpadas, que é chamado de menorá. Menorá. Menorá era um candelabro de 7 lâmpadas, né? Lembrando, meus irmãos, que no menorá não se colocavam velas, como a gente tem hoje. E o que era chamado de lâmpada? Não eram as lâmpadas convencionais que nós temos hoje, aí, que acendemos com luz elétrica, lembrando que naquele tempo não tinha luz elétrica. Então, aquele candelabro ele tinha 7 compartimentos, 7 recipientes, onde se colocava azeite. E punha-se fogo, e aquele azeite alimentava o fogo, e esses compartimentos eram chamados de lâmpadas, né? Então, a ideia de lâmpada é isso aí. Quem é do interior, que já teve a experiência, né, de iluminar uma casa, ou de ver uma casa iluminada por uma lamparina, né? A lamparina hoje não é alimentada com azeite, mas com querosene no interior, lá naquelas regiões onde não há luz elétrica, né? Mas naqueles dias,
as lâmpadas do candelabro eram alimentadas com azeite. A questão é, meus irmãos, que esses dois elementos, esses dois objetos, tanto a Arca da Aliança quanto o menorá, eles são símbolos da fé judaica do Antigo Testamento. Eles precisam estar presentes nas celebrações judaicas. O equivalente a estes elementos para nós hoje, cristãos, é a cruz de Cristo. Porque aquele mesmo sangue, se o sangue do Cordeiro foi aspergido sob o propiciatório, lá nos dias de Moisés e até os dias de Jesus, o sangue de Jesus foi aspergido sob a cruz, nos dando acesso ao Pai, nos dando acesso a Deus. Né? Então, hoje nós temos acesso a Deus pelo sangue de Jesus que foi aspergido sob a cruz, que fez-se propiciatório e nos deu acesso a Deus. Por isso, nós cristãos não usamos estes símbolos nas nossas celebrações. Por isso, sob a mesa, sob o altar do Senhor, não está presente o menorá. Por isso, sob o altar do Senhor, não está presente, nem dentro do templo, a Arca da Aliança. Por isso, no altar do Senhor, está presente a cruz vazia, que representa o quê? A vitória de Cristo sobre a morte. Mas a cruz está lá como propiciatório, mostrando o quê? Que Deus entregou o seu Filho por amor a nós, e o sangue deste Filho de Deus, que é Jesus, foi derramado sobre o propiciatório, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Então, o menorá, a Arca da Aliança, são símbolos judeus da fé judaica que apontam aqui para esse momento do Antigo Testamento. O símbolo dos cristãos é a cruz. A cruz substitui o menorá, substitui a Arca da Aliança. Ah, mas e se eu uso o menorá, se eu uso a Arca da Aliança numa celebração? Eu estou desprezando o sacrifício de Cristo. Desprezando o sacrifício de Cristo. Por quê? O que Jesus nos diz? O que é o sangue de Jesus? É o símbolo da nova e eterna aliança. E essas são palavras de Jesus. É Jesus quem diz isso. Nova e eterna aliança. Né? A aliança de Cristo. A nova aliança que Cristo, com a sua morte, nos assegurou. Aí, celebramos a ceia do Senhor para quê? Nesse sentido, com este significado, com esta razão, com este propósito, né? Com este objetivo, de dizer o quê? Que estamos celebrando não mais a aliança do Sinai, representada na Arca da Aliança, mas estamos celebrando a nova aliança em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde, que nós possamos compreender que vivemos sob a graça de Deus num novo tempo, né? Um novo período, agora vivendo na vigência da graça, né? Vivendo sob a vigência da graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que abençoe muito a nossa semana e os dias mais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua assistência, pela tua proteção, pelo teu amor. Por tudo, ó Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Santo Deus, por caminhar ao nosso lado, nos protegendo e com a tua presença, Senhor Deus, garantindo a nossa paz. Ó Deus, agora nós te pedimos que a tua bênção repouse sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada um de nós, Senhor.
que possamos desfrutar e continuar desfrutando sempre do teu cuidado, do teu amor paternal. Fica conosco, ó Deus, olha por nós e dá-nos a tua paz. Atende a nossa oração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei.